Boa noite, amigos da Rádio Boa Nova, programa Cristo Consolador. Quero aproveitar e pedir que nos ajude na divulgação da doutrina espírita, colaborando com o Clube Amigos da Boa Nova pelo telefone 0800 12 018 38. Aproveitar aqui e mandar um abraço, aos nossos amigos da Rádio Boa Nova e à Fundação André Luiz. Programa Cristo Consolador, todas as terças-feiras às 23 horas. Hoje nós estamos recebendo aqui o nosso amigo Walter, que é um colaborador aqui da Casa de Eurípides Barçanufo. Estamos recebendo também a Ana Ricardina, que é uma grande colaboradora nossa aqui também. Walter veio trazer para a gente hoje, meus amigos, um tema interessantíssimo. Pluralidade dos mundos habitados e a imortalidade da alma. Estamos dando sequência aos princípios básicos da doutrina espírita. Boa noite, Walter. Boa noite, Jorge. Boa noite, Ana. Boa noite, ouvintes. Boa noite, Jorge. Boa noite, Walter. Vamos começar, gente? Vamos, então vamos lá. Como o Jorge já falou na introdução, a gente está dando continuidade a um estudo que a gente vem feito alguns programas atrás. Hoje a gente vai falar inicialmente sobre a pluralidade dos mundos habitados. Para a gente falar sobre esse assunto, vamos introduzir primeiro que existem mundos. Essa informação é nos trazida de várias formas. Fora do mundo espírita, por exemplo, aqueles 2 telescópios que foram mandados para o espaço, o Hubble e o James, eles nos trazem fotografias maravilhosas até onde ele possa alcançar. O homem já chegou a informações da infinidade de mundos, galáxias. Hoje se fala muito em possibilidade de vidas em outros planetas, mas é muito importante a gente frisar o quê? Que essas informações são informações inerentes aos nossos sentidos. No caso, a nossa visão, que é uma fotografia. Então, tudo que a gente consegue perceber da criação divina é inerente a esses nossos 5 sentidos. Audição, olfato, visão, paladar, etc, etc. A gente vai percebendo o mundo com isso que Deus nos deu. E com isso que o nosso estado evolutivo nos permite entender o mundo. Mas a informação que a gente tem do universo é que tem muito mais coisas que a gente não consegue ver. Aqui, no Livro dos Espíritos, bem no comecinho ali do primeiro capítulo, da primeira parte, a gente nos informa que o universo, da segunda parte, que o universo abrange uma infinidade de mundos que vemos e do que não vemos. O que ele fala com esse universo que a gente não vê? Será que é porque está muito distante dos nossos olhos, das nossas capacidades, dos nossos aparelhos? Eu acho que não é só isso que ele quis dizer. São determinado tipo de matéria, tá certo? Como, por exemplo, a do perispírito, que a gente não consegue perceber com os sentidos. Então, o universo é muito mais do que a gente consegue perceber. Na realidade, o universo é a criação de Deus, a criação maior de Deus. E por que Deus criou o universo? A gente não consegue explicar porque Deus criou. Simplesmente foi uma vontade divina. Simplesmente não, foi uma vontade divina. Isso é muita coisa. A vontade de Deus, Deus criou o universo. Isso aí nos lembra muito a passagem, da Gênesis, que ele fala, e Deus falou que criasse a luz e a luz se fez. E da mesma forma ele criou o universo. A gente não tem competência nem capacidade ainda para perceber isso. Eu acho interessante quando eles falam que o Espírito de Deus pairou sobre as águas. Sim. E uma coisa interessante que você fala, você falando isso, o próprio Cristo, ele sempre foi enfático. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Ele foi enfático nisso. E isso que você falou, até esses mundos que nós conhecemos, que o telescópio vem trazer, que a NASA vem trazer fotos, quem garante que a matéria lá é igual a nossa? Quem garante que eles estão lá passando no meio dos visitantes, dos habitantes daquele planeta? Sim. Eles estão sendo vistos. Eles podem ser como o mundo espiritual, eles podem ser como os espíritos. Aqui agora, quantos espíritos estão aqui no meio da gente?
no meio de quem está ouvindo, nós não estamos vendo. Mas eles estão habitando aqui. Né? Eles estão no mesmo espaço que nós. Então, quem garante que nos outros mundos, nessas outras moradas, que não seja isso? Porque nós ainda somos seres grosseiros, né? Fisicamente, e nossa visão ainda é muito limitada para nós vermos outras coisas. Certo. Aí isso é bem... Tanto é que tem uma história de Chico, que ele quer conhecer, saber, né? Como é, ele vai, fala, você não vai dar conta, ele vai. Chega depois de um momento, ele tem que voltar, porque ele não tem, nós não temos nós estamos limitados. Não temos essa condição, né? Porque é dito, né, que nós usamos 15% da nossa inteligência, nossa visão, então, é muito menos que 15%. Ou seja, e falam também, que a gente não sabe, a gente tem classificações que nos trouxeram dos mundos, né? Nos mundos, os mais inteligentes, os que tem mais, vou dizer, mais evoluído dos não evoluídos. Certo. E dizem que os mais evoluídos, o corpo já não é esse matéria. Não é. Né? Olha, sutilmente. É mais sutil. É mais sutil. De encontro ao que o Jorge e a Ana disseram, nós temos a questão 56 do Livro dos Espíritos, que fala o seguinte: a constituição física do globo é a mesma? Ele é assim, ele é taxativo, o Livro dos Espíritos, né? A resposta dos Espíritos. Fala, não. Em nada se assemelham. Que loucura isso! Olha assim, em nada se assemelham. Olha, a gente vê, por exemplo, no nosso sistema solar, no nosso cantinho aqui, nosso pequeno jardim aqui, ó, que é o nosso sistema solar. A gente vê Júpiter naquela imensidão de planeta. Você acha que aquilo é só para alegrar nossas vistas, a nossa percepção, embelezar nossas noites? Não é. Né? E mais interessante, é um planeta que a superfície dele é gasosa. Isso aí é uma coisa que foi constatada pelos cientistas que estudam essa área. Né? Aí, como é que pode existir um corpo materializado como o meu, como o seu, né, que está ouvindo a gente, num planeta que é gasoso? A gente afundaria nele, principalmente considerando que ele tem uma gravidade gigantesca. Né? Então isso aí nos leva ao que a Ana falou. A constituição, tá certo, dos seres, elas são de acordo com a necessidade. É proporcional à necessidade daquele planeta. Aquele lá vai proporcionar, aquele planeta vai proporcionar aos habitantes daquele local as necessidades que eles estão no seu estado evolutivo, que são mais etéreas que o nosso. Nós aprendemos, quando passamos lá pelo perispírito, nessa mesma linha de estudo dos princípios básicos do espiritismo, né, que até o perispírito ele existe de acordo, ele é formado de acordo com o mundo aonde o ser está. Está, com certeza. Se o perispírito é assim, imagina o corpo. Se o perispírito foge às nossas percepções, né, se bem que tem médios que têm essa capacidade de ver os espíritos, né? Tem outros que têm capacidade de sentir, etc. Né? Agora, se no ordinário, né, nessa luz ordinária, a gente não tem capacidade de perceber nem o nosso perispírito, né, nem a nossa áurea ou coisa parecida, imagine perceber os habitantes desses outros planetas. Mas, aos poucos, eu acho que essas coisas vão ser apresentadas. Eu acredito que vai demorar muito. Né? Principalmente por quê? Porque, como a gente está falando desses mundos habitados, a gente percebe que existe uma evolução dos mundos. Né? A Terra evoluiu, era uma bola de fogo, hoje não é mais. Os seres também. O que era percebido pelos seres que nós já fomos, né, em nossa caminhada evolutiva, o que era percebido, provavelmente a gente não tinha visão. Como é que a gente percebia a luz? Como é que a gente poderia entender essa grandeza física, se a gente não tinha os olhos para poder ver? Ou percepção dos cheiros, que percebem as moléculas de determinados elementos ou de determinadas matérias. Então, de acordo com a nossa evolução, a gente vai tendo uma capacidade de percepção muito maior do que existe no universo. Tem um livro de Flammarion, psicografado pelo espírito Flammarion,
né, que ele fala que tem um mundo onde os seres daquele mundo tinham a sua percepção básica toda voltada para o magnetismo. Isso é uma coisa assim que eu nem consigo conceber na minha cabeça. Como que pode uma pessoa perceber o mundo só através do magnetismo? Como é que são essas variações? A gente aqui nesse mundo, a gente sabe o que é eletromagnetismo, o que é magnetismo, as ondas de rádio, etc, etc. Mas você perceber tudo que existe em sua volta através dessa sensação é muito complicado. Então, gente, isso é para a gente abrir a nossa mente e perceber que tem muito mais coisas no universo, muito mais belas e de uma beleza inimaginável para todos nós que estamos habitando esse planeta, né, do que só o que a gente percebe. Então, a gente duvidar da criação de Deus, mesmo depois dessas respostas que os cientistas nos trazem com suas máquinas de perceber o mundo, né, seria uma forma assim, muito, na minha opinião, irracional. Seria mais racional a gente perceber que tudo isso existe muito mais. Com certeza. E uma coisa interessante, meus amigos, nós estávamos conversando aqui há pouquinho, né, antes de começar, e eu estava comentando uma foto que saiu na internet, que eles mostraram aranhas em Marte. Falei que Marte é um planeta que eu nunca vou pôr meus pezinhos lá, porque, pelo amor de Deus, eu tenho pavor de aranha, não tenho medo, eu tenho pavor desse bicho. Eu falei, gente, não põe minha pezinha não, que eu tenho um monte de aranha, e pela fotografia, muita... Então, assim, a gente não sabe, né, se é fake news, mas parece que não. Então, por aí, a gente vê, se já viram aranha em Marte, então, gente, por que nós vamos achar que nós somos a única bolachinha do pacote? Nós somos a única criação de Deus, a única coisa bonitinha que Deus... Não, gente, ele não ia criar nada improdutivo, ele não ia criar nada que não tivesse sentido. Se tem, com certeza, tem uma utilidade. Tudo que ele cria é útil. É lógico que é. Tudo é útil. Então, nós temos que parar com essa bobeira que só o nosso planeta é habitado, né, os outros não. E tentar entender a grandeza do Criador, né? Eu espero que, apesar de essa rádio ser uma rádio que difunde o espiritismo, eu espero que pessoas que não sejam espíritas estejam nos ouvindo, né? E que a gente não tem o objetivo de convencer ninguém. Mas a gente estuda e trabalha dentro dessa linha de raciocínio. Porque, a meu ver, é muito lógica, né, perceber o mundo através da lente do espiritismo. E o que leva o homem a acreditar que ele é, como você disse, a bolacha... A última bolacha do pacote, né? Eu acredito que isso aí seria uma questão de orgulho mesmo. Nem vaidade, é um orgulho mesmo, né, de perceber isso. Mas eu não sou orgulhoso e não acredito em nada disso. Olha, então abre sua mente e seu coração. Você vai ver que é muito mais racional que exista dessa forma do que simplesmente que as coisas sejam tão vazias de vida, tão sem sentido. Então, vamos botar nesse sentido nisso de uma forma bem racional. Com certeza. E eu, Walter, isso que você fala é uma coisa interessante, gente. Se a gente for olhar o Cristo, gente, olha o magnetismo de Jesus, né? O que Emmanuel fala, né? Que os espíritos que conviveram com ele, né? O magnetismo. Não precisa ir muito longe. Chico Xavier. Eu me lembro que uma vez, quando o Chico foi fazer uma entrevista no Fantástico, a atriz que ia fazer a entrevista, ela não pôde ir, foi substituída por Glória Menezes. E eu me lembro que ela deu uma entrevista depois falando que quando ela chegou perto do Chico, que ela desabou a chorar. Que ela falou que ela sentiu uma presença tão grande de Deus perto dele, que se naquele momento ela não acreditasse em Deus, ela passaria a acreditar, porque ela falou que é impressionante o bem-estar que é chegar. Então você imagina seres assim. E olha aqui, é muito confortável, então é muito confortante, ou então é muito bom a gente pensar que somos eternos. Por quê? Porque a gente perceber, tá certo, que Deus fez tudo isso e a gente acreditar que a gente vai ter um fim,
é uma coisa que não muito bate triste, uma coisa né? com a outra. Então, a gente saber que na casa do Pai há muitas moradas e que elas estão aí para nos atender na nossa caminhada Caminhada evolutiva, evolutiva, né? Que de né? em degrau em degrau eu vou para degrau. uma, né? Eu consegui vencer o que eu precisava de vencer na Terra, eu não preciso vir na Terra mais, eu vou para um outro. Isso. Venci naquele, e assim vai, você vai galgando, né? Vai habitando os mundos a que você sintoniza. Isso aí me faz lembrar o seguinte: a Terra, ela foi um primitivo, mundo primitivo e habitou espíritos primitivos que provavelmente fomos nós mesmos, né? e outros que talvez já ascenderam para outros planetas. Hoje é um mundo de prova e evolução. Então, já existiu uma transição planetária aí muito bacana, não é mesmo? Né? E estão falando muito em uma transição planetária. A regeneração, né? Pois é, mas isso aí tem que vir de onde? Tem que vir de nós. Nós é que temos que caminhar nessa direção. Nós é que temos que estar preparados para essa transição, para essa regeneração. Porque só vai estar na regeneração aqueles que estão vibrando por um planeta de regeneração. E lembrar que existem outros mundos, outras formas de mundos aonde a gente pode habitar, ou que existe vida, né, depois dessa vida. Olha, tem umas passagens de Jesus que mostram isso para a gente claramente. Quando ele... uma que às vezes as pessoas nem podem... As pessoas podem nem concordar comigo, mas quando Jesus fala assim, Pai, perdoai-lhes porque eles não sabem o que faz. Você está pedindo a Deus, Jesus pedindo a Deus para perdoar aqueles que o estão crucificando e o açoitaram, né? Ele está vendo ali que aquele soldado, aquelas pessoas não têm só aquela vida. Porque provavelmente vão viver aquela vida normal, aqueles soldados vão continuar tendo poder. Lá em Roma existia uma disciplina muito grande, uma hierarquia, uma valorização muito grande pelos aqueles soldados, né? E provavelmente aquela vida ali não seria pautada do tipo de sofrimento que os esperavam no futuro. Mas Jesus via. Você já pensou você lembrar que você, tá certo, maltratou Jesus? É terrível. É aquela expressão, eu joguei pedra na cruz. Olha, não fica falando isso não, que provavelmente jogou mesmo. Então, Jesus, ele já falava, tá certo, de uma forma indireta, que tinha um poder. E quando ele olha para aquele que está sendo crucificado ao seu lado e fala que ele vai estar na casa do Pai, antes dele, é claro que ele não estaria no grau de evolutivo da noite para o dia, com certeza. Mas ele estaria em um outro mundo. Ele ia continuar existindo. Então, esses mundos que a gente não percebe, tá certo? Que são mundos espirituais, eu acredito que são muito mais numerosos do que o que a gente consegue perceber. Mas por que eu digo isso? Eu digo isso porque, olha, tem uma passagem no Livro dos Espíritos que fala que o mundo espiritual ele pode existir sem o mundo material. Vocês lembram disso? Isso, com certeza. Pois é. Então, gente, esse mundo que a gente chama de material é tão infinitamente grande que a gente não consegue perceber o tamanho da sua grandeza, por mais avançada que seja a nossa tecnologia, a nossa ciência e as nossas buscas, né, a gente não consegue perceber, esse mundo simplesmente pode não existir, que a gente teria nossas casas, nossas necessidades, nossos lares para continuar nossa evolução no mundo espiritual. Então por que ele existe? Olha, isso aí já é um outro assunto, já é um outro programa, né? Mas é muito interessante. Mas é que é necessário? Porque se não fosse necessário, Deus não teria criado. Então quando fala que Deus criou o universo vai muito além do que a gente imagina, né? Do que a gente chama de mundo material. Né? É porque nós somos tão pequenos, né, que a gente só vê aquilo que a nossa... Como você falou, né, Ana? O que a nossa visão alcança. Mas e o que está fora da nossa visão? Isso. Né? É como eu falo com as pessoas, às vezes, a questão do dilúvio. Que as pessoas acham que o dilúvio, né, quando teve dilúvio, acabou. Não, gente. Teve o dilúvio naquela região ali. Aquilo ali era a percepção de mundo deles. Porque eles não têm o que nós temos hoje.
Imagina se nós não tivéssemos hoje a internet, nessas essas bênçãos que nós temos aí. Gente, as Torres Gêmeas foram derrubadas lá nos Estados Unidos. Em 2011. Provavelmente hoje, 2024, estaria chegando a notícia que essas torres foram derrubadas pra gente. Então, quer dizer, é essa percepção que eles tinham. Então, a visão de mundo deles era ali, o que eles habitavam. Era o mundo deles. Eles não sabiam o que tinha para fora. Até a gente vê aí, quando Colombo, né, resolve desbravar o mundo, né, eles achavam que aquela parte quando você chega no oceano, que você olha assim, você vê, né, fica redondinho, né? Aí eles achavam que ali era o fim do mundo. Se eles ultrapassassem ali, eles iam despencar, né? Eles iam morrer. E Colombo consegue ir avante, né? Descobrir outras terras. Então, quer dizer, a percepção de mundo deles, o fim do mundo era ali, ó. Naquela linha lá que eles conseguiam enxergar o oceano que terminava a visão deles, era o mundo. Outra coisa interessante também é sobre o que está na Bíblia, né, que o mundo foi criado em 6 dias. Né, que Deus criou o mundo em 6 dias. Olha, por mais teologia que alguém tenha estudado, e eu duvido, essas pessoas que estudam teologia, na sua maioria, são pessoas muito intelectualizadas, são pessoas de mente assim, mais, como a gente fala, hein? São pessoas privilegiadas? Não, eles que alcançaram essa inteligência por méritos próprios. Né? Mas se estão preocupados com isso, tá certo? Com certeza é porque eles estão querendo aprender algo além do que está aqui. Então eu respeito muitos estudantes de teologia. Mas não tem como eles contestarem, tá certo? As descobertas das escavações, dos geólogos. O que os geólogos estudam também? As camadas que existem na Terra, cada uma mostra uma época diferente, uma era, e são divididas em dezenas e centenas de milhares de anos, né? Encontrando esqueletos fossilizados de seres que habitaram a Terra, a teoria do meteoro que acabou com os dinossauros, né? etc. Mas tudo isso não é baseado, você entendeu? Em teorias. Isso aí é baseado em descobertas arqueológicas. Não tem como você contestar isso. Tem como. Eu não você vê que há contestaria. pouco tempo, gente... Isso foge da razão que o próprio... Há pouco tempo, a geleira, né? Aí tinha um mamute. E ele estava preservado. Ele estava preservado. Então, como você contesta isso? Como você pode falar que não existia um mamute? Está lá, ó. Né, os dinossauros, né, a gente vê. E é uma coisa interessante que você falando esses 6 dias, a Gênese, né, de Kardec vem falando, eras. São períodos. São períodos, são eras que, né, da criação, da formação do planeta. E Gênese, para contar a história, fez a historinha por 6 dias. Sim. Igual ele fez a historinha de Adão e Eva. Contar a história de um povo, a evolução de povos. O que ele fez? Um homem e uma mulher, a simbologia. Né? É o tirar o espírito da letra. A gente tem que tirar. E não tem como, gente. É incontestável vir com essa criação, respeito, né, os nossos irmãos evangélicos, os nossos irmãos católicos. Não estamos aqui pregando contra. Mas, gente, não tem como um homem e uma mulher povoar um mundo. A história de Adão. A história de Adão, não tem como. Um homem e uma mulher que tiveram 3 filhos homens. Como é que eles povoaram o mundo? Aí um filho mata o outro, é expulso, vai para uma cidade, cria uma cidade. Uai, pera lá. Não eram só eles 3? Então, quer dizer, a própria Bíblia, ela vem mostrando, não vê quem não quer, gente. Ela vem mostrando porque não, olha, era um povo, existiu, a terra era habitada. Né? E outra coisa, esse monte de raça. Né? O vermelho, o amarelo, o negro, o branco. Como é que você explica se é um homem ou uma mulher só, tinham que ser todos com as mesmas características? E as características são diferentes. Então, o mundo era habitado. Só que é o que nós falamos aqui. A percepção de mundo que eles tinham era ali, o reino, vamos falar assim, o reino deles ali era o mundo. Depois eles começaram essas explorações que eles foram... Desculpa, gente. Eles foram vendo, né, que existiam outros mundos, né, outras tribos. E começa também, né, as raças irem se misturando, né? Então, quer dizer,
Isso aí você vai vendo, é incontestável, não tem como contestar. Inclusive a evolução do ser humano. Por exemplo, Darwin, tá certo? Ele deixou claro para nós a lei da evolução entre os animais. Os seres humanos não fogem disso, não. Né? Os hominídeos, tá certo? Aqueles esqueletos que eles encontraram, aqueles fósseis, não, nem fossilizado não é, porque o homem apareceu na Terra, segundo a ciência, de 40 a 200 mil anos atrás, que é uma mixaria perto do que a própria ciência fala de quando a Terra começou a existir, né, que é 4,5 a 5 bilhões de anos atrás. Então aqui na pontinha aparece os primeiros seres humanos. Né? Eles vêm de onde? Olha, se você pensar em Darwin, eles também foram produto de uma evolução de seres. Não posso falar que é do macaco, que era chimpanzé, eu não sei, porque eu não tenho esse conhecimento. Com certeza. Mas que foi uma linha evolutiva, foi. E do mesmo jeito que nós chegamos até aqui, você percebe que tudo no mundo obedece à lei do progresso, tudo no universo obedece à lei do progresso. E o ser humano, se você não quiser, tá certo, abrir a mente e o coração para poder aceitar isso, vocês me perdoem falar assim, vamos olhar então só o que a gente conhece, tá certo? Quando apareceram os primeiros grupos de humanos que entraram dentro da caverna, e o que aconteceu daí para cá? É perceptível que o nosso corpo mudou, nosso corpo mudou, a constituição física da nossa caixa mental mudou para poder atender às necessidades dos espíritos que vinham encarnando e eram mais evoluídos. Né? A nossa capacidade de percepção com o nosso tato, com o nosso braço, isso também mudou, eram mais fortes para poder atender às necessidades, às intempéries que eles viviam. Tudo isso foi mudando. E não é uma questão de espiritismo, catolicismo, não. Isso é questão de uma coisa evidente. Evolução. Né? E agora, ainda de uma forma mais ainda, bem mais recente, quando apareceram os primeiros burgos no nosso planeta, nessas primeiras cidades que se uniram na época do feudalismo, como que era a nossa organização social, como que atendia, né, as necessidades de sobrevivência do ser humano, porque tudo em prol da sobrevivência da raça. Isso é um instinto que a gente tem. Né? Mas a coletividade, tá certo? E a união dos seres, ela foi evoluindo também. Quer ver um exemplo forte? Gente, tem quanto tempo que a escravidão começou? Diz que a gente entende de ser humano, existiam escravos. E até muito pouco tempo atrás, tinha escravo aqui no Brasil, em 1889, 1888, é muito pouco tempo. E depois disso aí, a nossa organização social, ela melhorou demais. Né? Nós tivemos condições de nos organizar. Hoje nós temos, gente, sem querer, eu não estou falando de política, eu estou falando de evolução, tá? Mas a gente tem uma democracia no nosso país, nós temos nossos códigos de leis, o mundo todo tem isso, cada país do seu modo. Se existem países onde existem injustiças muito fortes, podem ter certeza que essas injustiças cairão com o tempo, como caiu aqui no nosso país. Porque essa é a vontade de Deus. Jesus falou que não vai ficar nada sem atender essas vontades de Deus. A lei de Deus ela será totalmente feita. Né? E espero que não demore muito, porque a gente é muito imediatista, né? A gente quer ver o progresso, quer ver a felicidade de todo mundo. A gente não quer ver sofrimento. A gente é muito imediatista. Somos mesmo. O tempo de Deus é diferente do nosso. Na realidade, a gente nem entende isso, né? Como a gente acabou de falar das eras, dos 6 dias. E aproveitando aqui a deixa, né, meus amigos, leiam a Gênesis de Kardec. Leiam, que é maravilhoso. Vocês vão entender muito. As obras de Kardec são indiscutíveis, mas principalmente esse tema nosso hoje, Livro dos Espíritos, Gênesis, fantástico. Vocês vão entender. Ela fala tudo, gente, né? O resfriamento do planeta, né? Aí o limo, depois vem os micro-organismos na água, aí eles vão evoluindo.
até chegar um ponto em que eles começam a sair da água. Por quê? Porque a Terra já estava preparada para ter vida fora dela. Então vai começando a evolução, né? Vai começando essa evolução. Então, quer dizer, foi um único ser que saiu. Não, foram vários micro-organismos. Cada micro-organismo desse teve o seu processo evolutivo e foi se transformando, né, em um bicho, em um ser humano, né? E foram sofrendo processo de evolução e foram chegando aí, hoje, né, as pessoas, os animais que nós conhecemos. Mas a evolução veio assim. Já entrando no tema imortalidade da alma, né, vamos a prosseguimento ao que o Jorge falou. Essa evolução, para quem já tem uma percepção espírita, já acredita no espiritismo, ela é muito evidente. Por quê? Porque se você veio lá do reino mineral, das sensações depois, tá certo? Já foi um verme e foi evoluindo, seu ser foi evoluindo, porque a matéria perece. E ela não termina, não acaba, ela se modifica. Né? Tudo se transforma. Justamente. Né? Então, essa transformação do ser e da alma, ela já vem ao encontro da ideia, tá certo? Da imortalidade da alma. Viemos de lá. Então já existimos desde aquela época. Justamente. Né? E para que a gente atravessasse todos esses bilhões de anos até chegar aqui, só como seres imortais. Com certeza. Não é verdade? Então, Deus nos criou simples e ignorantes. Aprendemos isso dentro do Espiritismo. E o que essa simplicidade e essa ignorância significam? Gente, a gente não percebia nada, não sabia de nada. A gente estava no universo, tá certo? Nem das sensações não era. Porque a nós não é permitido ainda conhecer isso. Porque a gente não tem cabedal, tá certo? Intelectual e nem vocabulário para expressar esse tipo de coisa. É o que a gente aprende também com Allan Kardec na codificação. Com Allan Kardec, não, com os espíritos que trouxeram essas informações para a gente. Mas com certeza um dia a gente vai saber. Mas o que nos é permitido saber hoje é que a gente veio desde remotas eras, né, como vermes, né, chafurdando daqueles barros, daqueles oceanos telúrios que você se referiu ainda, que começaram a se resfriar, né, e começaram a aparecer os primeiros limbos, as primeiras algas, né, os primeiros seres orgânicos, que eram mesmo que uma ameba. Né? Então, viemos de lá. Isso aí nos traz aquela informação da imortalidade, mas eu vim de lá mesmo, gente. Olha, dentro de centros espíritas mesmo, né? Às vezes você está fazendo uma palestra a respeito de um assunto parecido, você pergunta, senhor, gente, você já acredita que você já foi um bicho? Muita gente fala que não. Mas nós já atravessamos o reino mineral. Isso é uma coisa complicada de entender. Eu já fui uma pedra? Não, você não foi uma pedra. É igualzinho uma semente. A semente você pode guardar ela. Tem cientistas, vou chamar de cientistas mesmo, da área da biologia, que guardam matrizes de semente de árvores ou de frutos que já foram extintos. Eles guardam essa aí. A semente, ela está ali latente e ela vai nascer se você der ela água e as condições de solo necessárias para ela germinar, ela vai germinar. E da mesma forma, os seres, está certo? Eles estavam em estado latente. Por que essa necessidade de evolução? Evolutiva eu não sei, mas por que não me cabe esse direito de saber ainda? Mas eu vou conquistar esse direito com o tempo. Passamos pelo reino vegetal. Dormimos no reino... É isso mesmo, Dormimos no reino mineral. Tivemos sensações do vegetal. Isso, instinto no animal, chegando ao hominal. Exatamente. Né? Nós fomos gradativamente, né, nós fomos desenvolvendo, né, dentro de cada reino aquilo que nós precisávamos para chegar ao hominal. Exatamente. Né? Nós estamos precisando, porque, né, instinto, né, nós precisávamos de ter um instinto de conservação,
né? E é interessante isso, porque é igual hoje, né? Homem e mulher. Gente, né, o que a espiritualidade traz pra gente? Razão e sentimento. O homem é razão, a mulher é sentimento. Então, esses dois aí eu preciso estar juntinho, porque o homem vai ter que trabalhar o sentimento e a mulher vai ter que trabalhar a razão. Porque ambos vão ter que ter os dois em doses certas no processo evolutivo deles. E o espírito, ele não tem sexo. Não tem sexo, Tanto é que o espírito não reproduz. Né? A reprodução é dos seres animais. E vegetais também, né? Mas a gente nasce, ou nasce mulher, de acordo com a nossa necessidade. A gente passa pelo que é necessário para a gente passar na nossa evolução. Olha, uma mãe, eu garanto para você, mesmo que ela seja bem fraquinha, para defender um filho, ela vira um leão. Vira mesmo, não é verdade? De onde é que vem essa força? De onde é que vem esse amor? Essa percepção, né, do sentimento, né, que traz a força. Mas o homem também, ele ama também, é capaz de amar, de desenvolver isso também. Mas é porque o que acontece? O espírito, você acabou de falar, o espírito não tem sexo, ora homem, ora mulher. A gente sabe que tudo o que o espírito vivencia, seja onde nem, ele guarda. Então, quer dizer, as minhas percepções de sentimento, né, em encarnações que eu fui mulher, elas estão aqui, dentro de mim. Elas vão aflorar uma hora. Vão criar situações em que esse sentimento ele vai aflorar. Não tem como. A mesma coisa é a mulher. Vai ter um momento em que a racionalidade também vai vir à tona, acima do sentimento. Porque ela tem isso dentro dela. Nós temos, gente. A gente sabe que tudo o que nós vivemos fica gravado no nosso perispírito, né? Fica registrado no nosso espírito, porque para as próximas encarnações, a gente, né, o que a gente for necessitando vai aflorando. Isso é o seguinte, o negócio é o seguinte, o espiritismo, ele prega a evolução do ser. Então, se ele prega a evolução do ser, não tem sentido você separar isso, tá certo, da imortalidade. Não tem como. Não tem como. Você tem que ser, assim, você tem que ser imortal para você percorrer esses caminhos, porque essa vida aqui, vamos supor que você viva 100 anos, não dá para você aprender quase nada. E se você, por exemplo, estiver chegando a 100 anos hoje, você teve tão poucas oportunidades no passado, eu estou falando de história mesmo, tá? De frequentar uma escola que te desse as condições que as escolas de hoje dão, né? E não é justo que seja assim, é justo que você volte, tá certo? E tenha essas oportunidades depois. Fazendo uma comparação com os seres, por exemplo, que nascem em determinadas situações na selva, você é um indígena. Qual é a sua possibilidade de adquirir a intelectualidade de Newton, por exemplo? Você não vai ter essa chance. E não é justo que aquele espírito fique naquele nível, tá certo, de primitivismo, ou de ignorância, ou eu mesmo. Qual que é a minha chance de ter o conhecimento de Newton, de Galileu, ou desses homens que vieram aqui na Terra para nos ajudar? Nenhuma. Eu não adquiri ainda essa capacidade intelectual. Né? Mas, com certeza, eu vou ter. Não é só a chance, não. Por quê? Porque a evolução dos seres, se você ficar insistindo em parar, vem a lei do progresso e te atropela. E te empurra para frente de qualquer jeito. Posso andar. Né? Essa lei, ela não permite que você se estagne. Por quê? Porque é muito cômodo você viver, tá certo? Sem se esforçar. É muito cômodo. Você escolhe, eu já estou bem assim na vida, já ganhei um dinheirinho ali, agora eu quero saber só de praia. Geralmente, quando essas pessoas estagnam na vida, sabe o que acontece com elas? Vem o desencarne e leva elas embora. Assim, olha, você não está aproveitando isso aí, minha filha, dá um lugar para o outro, ou meu filho, dá um lugar para o outro. Né? Ou então assim, você não está aproveitando isso aí, vem para cá que nós estamos precisando de você aqui. Você tem que passar por isso, por isso, por isso. Então é aquele ditado, que não aprende pelo amor, aprende pela dor. Isso é muito forte, muita verdade. Tá? Então, vamos aproveitar cada momento que a gente tem, gente, né? Porque somos imortais. Mas a gente não pode deixar para depois, não. Por quê? Porque à medida que o espírito vai adquirindo
essas luzes da evolução, ele se torna mais feliz. Ele vê o mundo de uma forma completamente diferente. Ele vê pureza aonde todo mundo só vê treva, né? Não consegue ver naquele irmão que faz uma atrocidade, tá certo? Um filho de Deus que vai sofrer muito por aquilo ali e ter compaixão em vez de ter raiva e julgar mal. Né? Ah, mas eu não sou santo. Não é mesmo, não. Mas que você vai ser, vai ser. Com certeza. Não é ainda. Então, quanto mais a gente é resistente, tá certo, a essas forças que nos impulsionam para frente, mais a gente vai sofrer, porque chega uma hora, tá certo, que é como se o universo perdesse a paciência com a gente. Assim, olha, você está pecando demais, está fazendo muita besteira. Nós vamos ter que arrumar um outro jeito para poder te impulsionar. É castigo? Não é castigo. Tá certo? É pedagogia da evolução. Por exemplo, você falou aí a respeito do mundo de regeneração, etc, etc. A Ana também citou isso aí. Vamos lembrar o seguinte: a gente acompanha a evolução do nosso planeta. Se a gente consegue passar além do que o planeta nos ofereceu e chegar a uma condição de evolução muito grande, a gente é convidado aí para outros planetas. Da mesma forma que acontece o contrário. Se a gente insiste em permanecer estagnado, a gente também é convidado a ir lá para o mundo primitivo. E isso não é nada bom. Lá você vai ser um profeta. Tem um ditado que diz que ninguém é profeta em sua terra, né? Pois é, mas lá você vai ser um profeta, mas não é sua terra. Você vai ficar muito doido para poder voltar para cá. Mas você vai ter que passar por aquilo ali. Ô, gente, e são milhares de anos que geralmente essas almas ficam nesses planetas. A gente tem um exemplo aqui, às vezes combatido pelos próprios espíritos, mas eu acredito, dos exilados de Capela. Saíram do espírito, saíram como espírito de um planeta mais evoluído e vieram encarnar aqui na Terra. Para impulsionar a evolução do planeta. E esses seres, às vezes, eles estão presentes hoje ainda. A gente percebe as pessoas diferentes, que já que não se ligam muito às coisas materiais, mas que conseguem assim, se destacar. E uma coisa interessante, qual de nós, eu digo por mim, né? Não tem hora que te dá assim, uma sensação, uma saudade, você não sabe de que você tem saudade. Te dá aquele sentimento, assim, uma coisa que está te fazendo falta, você não sabe o que é, né? Com certeza, seu espírito está sentindo falta de alguma coisa que ele já vivenciou, né? E está preso aqui, né? Louco para estar lá, e é uma coisa interessante. Dizem, mano, eu já fiz essa pergunta, né? O estudioso, que é o Dudu, né? Sobre isso, que eu já sentia muito isso. Ele disse que são pessoas que são seus entes queridos. Você tem muito apreço, e ele também por você, que eles se aproximam para te dar um conforto. Para te auxiliar, né? Te dar esse ânimo, sabe? Esse pequeno, esse estalar de dedo, assim, ó, ou acorda, tipo, sabe? Você sentir assim, saudade de algo. Como você já tá com você, puxa vida, eu tô com saudade. Você falou, eu tô com saudade de alguma coisa que não é daqui. Não é daqui, com certeza. É isso aí. Muito interessante. A facilidade de aprender língua. As músicas que a gente gosta. Por exemplo, eu adoro francês. Eu tenho uma dificuldade terrível com o inglês. Adoro francês. Eu já passei, é muito provável que eu já passei, mas isso aí, tá certo? Não me torna nem melhor nem pior. Com certeza. Né? Por quê? Hoje viver no Brasil é bom demais. É um privilégio muito grande. Isso que você falou é uma coisa interessante, né? Se todo mundo começar a perceber, facilidade às vezes que você tem para aprender uma coisa que você nunca viu, mas você tem facilidade. Você pega aquilo, é como se você a vida inteira soube fazer aquilo. Bastou ligar o plug ali, você já vai. Né? Por quê? Outras existências. Você fez aquilo em determinado momento. E hoje você está tendo a oportunidade de fazer novamente. Então, hoje, só terminando, só lembrar, Jesus em suas passagens, em várias vezes, ele não demonstrou isso. Na transfiguração, quando ele falou com Estevão, mais um profeta, falando com o ladrão, falando que ele estaria em outro mundo, né? Pedindo a Deus para perdoar, e várias outras. E meu reino não é desse mundo, que ele falou com Pilatos.
né? Então, Jesus já nos deu muitas provas, tá certo, de que esse mundo não é o único mundo. E que a alma é imortal. A nossa vida continua. Com certeza. Sim. Bom, meus amigos, nós chegamos, né, ao final do nosso programa. Queria agradecer ao Walter a participação. A Ana também pela participação. Foi muito bom o estudo, muito produtivo, assim, muito esclarecedor. Programa Cristo Consolador, todas as terças-feiras às 23 horas na Rádio Boa Nova. Gostaria de pedir a todos que nos ajudem na divulgação da doutrina espírita, colaborando com o Clube Amigos da Boa Nova pelo telefone 0800 12 01838. Aproveitar aqui e mandar um abraço, né, aos amigos da Rádio Boa Nova e à Fundação André Luiz. Programa Cristo Consolador. Uma boa noite a todos, muito obrigado pela audiência e até o próximo programa.